Nobre senador, que é isso, prazer revê-lo. Demora, Como você vai? Mesmo. Bem, o subtítulo do programa é Pergunta quem pode, responde quem tem coragem. Senador, se eu quisesse hoje ser candidato a alguma coisa, qual receita o senhor me daria para eu não perder uma eleição? Se manter quem você é. Nunca abrir mão dos seus princípios nem dos seus valores. Eleição não é fim, é meio, é instrumento. Como você entrar no centro cirúrgico e ser um instrumento de cura e salvação. A eleição não é... Política não é profissão, política é missão. Foi o que aconteceu ano passado. Nós tivemos uma oportunidade, muito antes da eleição, de conversar. Eu estava ainda na época na Sara Brasil FM e o senhor estava num processo já de pré-eleição, já tinha um sentimento no Estado de que a política sergipana precisava dessa tal renovação, tanto pregada pelo senhor. Era renovação versus continuismo, continuidade. E o que a gente viu ao longo da campanha foi um enfraquecimento da sua própria candidatura. O que o senhor considera que foi um erro, para que isso foi um fato importante, preponderante para que isso fosse acontecido? O que aconteceu é muito simples. Um estelionato eleitoral, enganação. Parecia que eu era o candidato que tinha mais processos. Na verdade, não tinha processo, tinha apenas um inquérito, mas o adversário tinha centenas de processos. Parecia que a realidade perversa que é Estado estava tudo em outro mundo. E hoje a gente vê que não era nada disso. Então, eu preferi se manter pregando a verdade, falando a verdade. Eu era chamado nos debates de pessimista, quando na verdade eu estava sendo extremamente realista e preferi me manter nessa posição, mesmo correndo o risco de perder a eleição. Mas eu não enganei, eu não cometi nenhum estelionato eleitoral. E a verdade, ela é uma só ela se mantém. Dias depois da eleição, a gente já viu salários sendo atrasados, tudo aquilo que a gente pregava sendo realmente concretizado. Não houve um erro em algum momento de estratégia do seu marketing político? Claro que houve. Erro sempre existe, a gente aprende. Confesso a você que aprendi muito nessa eleição, aprendi muito. Aprendi a lidar com pessoas, aprendi nas ruas, conversando com as pessoas, mas a vida é assim, nem sempre é vitórias, mas eu lhe digo, eu não me considero e nunca me considerei um perdedor, porque eu preguei a verdade, falei da verdade, o diagnóstico do Estado, que era extremamente ruim, difícil, perverso, e isso a gente vê, está se concretizando. Não apenas em Sergipe, mas com certeza no Brasil. Então toda essa situação que nós estamos vivendo, não é de agora não, isso já vem de anos, fruto da má gestão. O senhor reconheceu esse erro do seu marketing político. Qual foi o ponto crucial, nevrálgico, e o senhor diz, olha, a partir daquele ponto as coisas começaram a degringolar? O senhor tem essa lucidez, consegue identificar hoje o que aconteceu? Quando eu fui chamado por uma pessoa, por um empresário, e ele me disse, Eduardo, é extremamente desigual. Gosto de você e me arrisco até a dizer isso a você. É extremamente perverso. Você não está vendo os bancos entrar em greve, menos o Banese, se prepare, porque a máquina vai ser utilizada. Então, foi o momento que a ficha caiu, que era quase que missão impossível a gente vencer aquele pleito, porque a máquina foi usada perversa. O senhor está querendo dizer que, então, que essa eleição foi comprada? Estou querendo dizer que instrumentos da máquina foram utilizados de forma muito perversa e muito desigual. E nós não tínhamos essas pessoas, nós não tínhamos uma preparação, digamos assim, investigativa para estar olhando o adversário. Nós focamos numa campanha propositiva, simplesmente. O senhor tinha assistentes de peso na sua eleição. Você tinha gente ligada a Duda Mendonça, você tinha o Lavareda, que era um grande e importante consultor político, gente de peso, de qualidade. Não foi o suficiente. A sua estratégia. Tem gente, inclusive, que diz que a entrada do seu irmão, Edivan, na televisão foi a última pá de cal na sua eleição. Você considera isso? Não, de jeito nenhum. Amorim, ele foi externar aquilo que não aguentava mais, que não suportava mais. As pessoas estavam... o governo, ou melhor, o governador de então e de hoje, a gente via que as pessoas queriam se manter no poder a todo custo.
E nós pregávamos a verdade o tempo inteiro, mostrando o diagnóstico, a situação difícil na saúde, na segurança, na educação, no trato com o servidor público. A máquina funcionou e funcionou de forma muito perversa. Mas eu, confesso a você, foi opção nossa não abrir mão do nosso jeito, da nossa conduta, enfim, mesmo sofrendo tantos ataques. A diferença de 122 mil votos, se não me falha a memória, era o esperado? Não, não era. Poderia ter sido menor? Não era. Já que o senhor conseguiu, inclusive, aglutinar um grande número de partidos? Não era. Honestamente, não era. Confesso que nunca imaginei que, no caso de uma não vitória, fosse ter essa Pelo menos diferença. no segundo turno? Porque na minha concepção, a coisa no Estado estava tão ruim, que eu imaginava que as pessoas fossem ficar mais indignadas, mais revoltadas com aquilo que a gente está vendo. Mas aprendi isso, sabe onde? Só foi que eu enxerguei esse diagnóstico na feira de Riachão do Dantas, com uma servidora da saúde, com uma enfermeira, onde ela estava lá sentada no banquinho e as pessoas disseram, vai lá pedir o voto a ela é da saúde. Opa, esse é um voto quase Como que experiente certo. aí, secretário de saúde que o senhor foi, né? Esse é um voto quase que certo da saúde, sabe o diagnóstico difícil. Mas aí ela me ensinou e ela disse o seguinte, eu sei que o senhor é um homem bom, eu sei que o senhor é um homem capaz, se preparou, se qualificou para chegar até aqui. Eu sei da sua idoneidade, da sua honestidade, da sua sinceridade, sei que para você política é missão, mas primeiro o meu. Eu disse, como? Não lhe incomoda ver as pessoas morrendo nas portas dos hospitais, porque não conseguem nem entrar, ou quando entra, não conseguem nem sair vivo? Falta de equipamento, de remédio, me incomoda muito. Mas, primeiro, o meu. Preciso garantir o meu futuro, o futuro da minha família. E ela tinha um cargo comissionado. Então, senador, vamos começar a olhar para frente. O governo usou muito dos cargos comissionados, da máquina. Por isso que eu digo, o país não está preparado para o instrumento da eleição. Quem se mantém no poder, com certeza, vende, faz o que não deve para se manter no poder. Isso a gente viu pelo país afora. E vimos até no plano federal. Então, deixa eu pegar esse gancho. O país está vivendo politicamente um dos seus piores momentos, isso sem falar da época da ditadura, enfim, coisa de lá atrás. Mas estamos num momento muito difícil, politicamente, economicamente, né? A classe política em um descrédito quase que em sua totalidade. É claro que a gente não pode generalizar, existe toda exceção, na regra existe. Claro. Agora, o senhor foi eleito aí pela revista Veja e pela Universidade do Rio de Janeiro como o melhor parlamentar. E aí, diante dessa falta de crédito, dessas coisas que estão acontecendo que eu já citei, o senhor não seria o melhor entre os piores? Eu não posso fazer esse julgamento. Esse julgamento quem faz são as pessoas. O importante é que a gente tenha a nossa consciência tranquila de que isso para mim é missão. E procuro cumprir a minha missão da melhor maneira possível. Quando vê essa avaliação das universidades, comandada lá pelo Instituto de Ciências Sociais e Política da UERJ, isso para mim foi aquele sentimento, estamos cumprindo bem a nossa missão. Com a mesma consciência de que a missão não terminou, é preciso continuar. Quando a gente foi avaliado, sendo o primeiro, já seria uma grande vitória, e é uma grande vitória. Mas ser o primeiro com nota 10, aí é especial, aí é diferente. Significa que todos os professores, e quem avalia são professores, todos os mestres, professores, mestres, doutores, deram a nota 10. Não deram um 9.8, um 9.9, porque senão a nota não seria pura 10. Então, a missão está sendo muito bem cumprida. A responsabilidade dobra? Não, a responsabilidade é a mesma. Vem aquele sentimento de que estamos no caminho certo, precisamos continuar desse jeito. Agora, eu tenho consciência que é preciso fazer muito mais. Por isso que nós, recentemente, trocamos um gabinete maior, mais confortável, para um gabinete menor, mais próximo das comissões, próximo do plenário, para que a gente possa se deslocar mais facilmente e estar mais presente em muitas atividades no parlamento. Vamos começar a olhar para o futuro. Falamos um pouco do passado, desse presente, e agora vamos olhar um pouco para o futuro. Já está aí em todos os jornais, já saiu nos sites em rede nacional, né? Tem aí o convite do senador Aécio Neves para que o senhor assuma o PSDB aqui no Estado. Primeiro, o senhor confirma esse convite? É verdade. Esse convite
Ele existiu não por uma vez, mas por diversas vezes, e não é de agora não. Esse convite ele é antigo. Já há um namoro? Não, esse convite já vem ocorrendo desde meses e meses atrás, mas eu nunca externei. Foi que alguém externou, não sei quem, recentes conversas que eu tive lá em Brasília. Mas eu me relaciono bem com todos eles, com a Aécio, com o Flecha Ribeiro, com o Cássio Cunha Lima, com a Luísa Nunes. Me relaciono muito. Entre ter o convite e o aceitar do convite, isso já foi definido? Não, claro que não. Isso é uma decisão que precisa ser muito bem pensada. Eu sou daqueles que primam pela fidelidade. O PSC foi um partido que me abraçou. O senhor sabe que o senhor indo para o PSDB, que hoje o senhor tem uma posição junto com o André Moura, de os dois grandes líderes da oposição no Estado, chamando para si essa responsabilidade. Mas eu penso que o senhor indo para o PSDB e assumindo essa presidência como coordenador, como o grande homem do partido, acredito que, acho que naturalmente, esse papel de grande líder da oposição passa a ser unicamente do senhor. Mas eu não, honestamente, eu não tenho com o André nenhum sentimento de competição. Embora muitos preguem isso, lhe digo com toda honestidade, não existe competição entre a gente. Não existe nenhum sentimento de competição. Não vejo em André nenhum concorrente, nenhum adversário. O que existe entre a gente é amizade pura e verdadeira. Não existe nenhum sentimento de competição. E lhe provo isso. Eu sei que alguns bradam isso. Insistem em bradar nisso. Disseminam essa questão. Mas não vão conseguir. Brado isso. Eu estava presidente do PSC. Ninguém me pediu para passar o comando para André. Ninguém me pediu para passar o comando para André. Quem passou o comando para André foi eu, espontaneamente, por reconhecer e para dar oportunidade. Assim como eu tive a oportunidade, eu sou daqueles que reconhece e é preciso, realmente, ao longo da vida, passar o bastão. Eu passei para ele, mas ninguém me obrigou isso. Lógico, a direção nacional do partido, não houve nenhum entendimento. Eu apenas comuniquei à direção do partido, olha, já passei o comando para André, mas não pedi isso. Para a gente finalizar, próxima eleição, desejo de assumir o Executivo do Estado e para uma possível reeleição no Senado? Eu gostaria de ter todas as respostas, mas a vida não nos permite a gente ter todas as respostas, principalmente quando o futuro ainda está tão distante e principalmente quando não depende somente do eu querer. Para ser político, não é só a minha vontade, não. Lógico, a minha vontade é essencial, mas é a vontade minha e de muitas pessoas, principalmente quem sai de suas casas e vai lá e volta. Então, ainda há tempo para se refletir decidir. Ainda. Para se decidir, encarar isso mas com muita... Mas o seu desejo pessoal de assumir o Executivo ainda existe? Sim, claro que sim, porque o que a gente está vendo no Estado, eu diria que é perverso, é muito perverso. Será que esses que estão gerenciando o Estado estão preocupados com aqueles que estão morrendo lá nos hospitais? Muitas vezes, como eu disse, não entram. E o maior exemplo de descaso que a gente vive em Sergipe, o maior exemplo, esse é inconteste, essa má gestão, é a história do Hospital do Câncer. O dinheiro tem, mas nada se fez. Senador, prazer revê-lo. Prazer é todo nosso. Independente de qualquer coisa, boa sorte na sua caminhada política, que o senhor consiga, de fato, trazer benefícios para a comunidade, para o Brasil, para o nosso Estado, independente de partido A, B, C, D, enfim, não importa isso. Insisto em dizer uma coisa, para mim isso é missão, não é profissão, é missão. Muito obrigado, senador. Obrigado. E aí, tem gostado do programa? Então participe, interaja comigo. Vá nas nossas redes sociais, deixe o seu recado, faça a sua crítica e deixe também a sua sugestão. E principalmente, você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. Anote aí, é o youtube.com/Thiago Elcias. Semana que vem a gente conversa sobre os desafios da Secretaria da Cultura no Estado. Como é que faz para administrar uma pasta tão importante, mas que ao mesmo tempo sempre foi negligenciada pelo Executivo? A entrevista você acompanha semana que vem com Elber Batalha Filho. Sexta-feira, a partir das 8 da noite no YouTube e a partir das 10 da noite na TV Cidade, canal 25 da NET. Grande abraço para você. Fui!